Senhores, mais uma semana e mais um pouquinho de drama ao redor das conversas entre China e Estados Unidos sobre as tarifas. Vamos dar uma olhada e ver como é que a gente faz dinheiro em cima disso. Vem comigo. Fala, meu amigo trader, essa é a Profit Stream, meu nome é Davi, para você que está chegando agora, muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre investimentos, sempre sob o aspecto da análise técnica. Vou pedir para você deixar aquele like incentivador, se inscrever no canal, porque aqui eu me esforço diariamente para trazer para você conteúdo da maior qualidade possível. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como essas tarifas e o drama em volta delas geram instabilidade ao passo que põe o mercado em espera. Então, sem mais delongas, vamos começar a olhar para gráfico para entender o que pode acontecer em seguida. Vem comigo. Mercado de ações hoje, o Dow, o S&P 500 e a Nasdaq caminham cuidadosamente enquanto as reuniões entre Estados Unidos e China caminham para o segundo dia, e obviamente aqui ele está falando das reuniões ao redor das tarifas. E aqui na notícia ele fala que o mercado basicamente está em compasso de espera, que investidores estão cuidadosos, eles estão mantendo a atenção bem próxima das conversas sobre as tarifas que voltaram a acontecer na manhã dessa terça-feira em Londres. Aqui ele fala que qualquer sinal de progresso vai ser recebido com alívio por parte dos mercados, é a narrativa. E aqui, como sempre, a gente acha que a narrativa ela é importante para que a gente tenha um plano de fundo, mas que no final das contas tudo fica mais claro quando a gente começa a olhar as coisas do ponto de vista técnico. Então vamos começar a olhar para gráfico, vamos começar com o S&P 500 para entender o que pode acontecer nos próximos dias. E antes de fato da gente começar a falar do gráfico, eu queria dar uma olhada nesse gráfico em barra que eu trouxe para a gente, que ele monitora a quantidade de ordens que está parada em um determinado nível da S&P 500. O que me chamou a atenção aqui foi que a gente tem uma quantidade considerável de ordens paradas no nível de 6.000. Então, o que acontece é que existe muito provavelmente uma resistência muito grande ao redor do nível 6.000 da S&P 500. É algo que pode começar a mudar, porque aqui a segunda maior leva de ordens está parada no nível de 6.100. Então, o que pode acontecer é que o nível de 6.000 seja superado e que a próxima resistência fique no nível de 6.100. De qualquer maneira, é algo que a gente vai monitorar e vai prestar atenção. Agora vamos falar do gráfico em si. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a analisar o gráfico da S&P 500 foi essa cunha ascendente. Tipicamente, a gente chama em inglês de rising wedge. A cunha ascendente, ela dá o sinal de baixa. Eu tenho algumas evidências de que, de fato, esse pode ser o caso. A primeira coisa que eu analiso é a divergência no RSI e a segunda vai ser a divergência no MACD. Temos duas divergências aqui indicando a divergência de baixa, quando eu tenho uma alta mais alta do que a próxima alta, então fazendo uma tendência de baixa, tanto no RSI como no MACD, a gente vê essas duas situações, ao passo que o mercado aponta para a direção contrária, o mercado aponta para cima, como se a tendência de alta fosse se estabelecer. Outra coisa que me chamou a atenção foi que essa cunha ascendente, ela aconteceu precisamente no começo do ano. A gente também teve uma cunha ascendente e a gente teve também a mesma situação no MACD e no RSI. O RSI teve uma alta aqui, depois teve uma alta mais baixa e uma alta mais baixa aqui, fazendo a tendência de baixa. O MACD apontou o mesmo comportamento. Tivemos uma alta e depois tivemos uma alta mais baixa, apontando a tendência de baixa. O que aconteceu em resultado disso foi, de fato, essa baixa de mercado que chegou a botar o mercado bem mais embaixo. Ele chegou, de fato, a 4.100
750 na época, e isso não faz tanto tempo, isso daí foi no começo de abril. Então, muito provavelmente, o mercado está chegando à sua exaustão. A gente sabe disso porque, além da gente ter a formação de cunha ascendente, a gente vai ter essas divergências tanto no RSI quanto no MACD. Outra coisa que também é importante a gente observar é que a média móvel vermelha do MACD, que indica baixa, também está por cima da média móvel azul. É claro, elas estão acima do zero, então isso é menos significativo, mas é algo para a gente botar o olho. Se a gente for falar de nível, o primeiro nível com o qual eu flertaria seria em 6.600, ou aliás, 5.600, que é onde está a nossa média móvel de 200 dias. Então, 5.610, mais ou menos, é onde a média móvel se encontra, provavelmente o primeiro nível que ele vai visitar. Se essa média móvel, de fato, abrir, né? Ou seja, se a gente cair abaixo dessa média móvel, iniciando, portanto, um mercado de baixa, outro nível que seria importante ser observado é o nível de 5.647. Então, recapitulando, o primeiro nível vai ser em 5.810 e o segundo nível em 5.650, eu calcularia, tá bom? Vamos olhar mais gráfico. Vem comigo. Já no mercado do petróleo, e aqui eu estou olhando o WTI, a gente finalmente deixou para trás a região que eu tinha marcado anteriormente com esse retângulo azul e a gente começou a avançar na direção da média móvel de 100 dias. O mercado ainda declina, o mercado ainda perde força a longo prazo, mas isso não significa que a curto prazo a gente não possa ter um avanço até a nossa média móvel de 100 dias, que vai ser nessa região aqui. Para a gente falar em termos práticos, a gente está falando de $66 por barril. Então, o petróleo muito provavelmente vai testar esse nível de $66 por barril. Você que está buscando uma trade que é fácil, seria interessante você olhar ela, porque o RSI no diário ainda está no nível de 61, então ele não está sobrecomprado, ainda há margem para crescimento. A gente tem um MACD que a gente chama de boca de jacaré, porque a gente vai ter as duas médias móveis bem afastadas acima do zero, então isso significa que muito provavelmente a gente vai visitar o nível de $66 por barril no curto prazo, eu diria. Então, uma trade fácil, uma trade bem previsível que a gente tem aqui quando a gente olha para o gráfico do petróleo. E por último, senhores, eu quero analisar o euro contra a libra esterlina. Eu estava olhando o gráfico e aqui eu queria apontar para a gente o que pode começar uma mudança de tendência. A gente teve altas mais baixas até chegarmos nesse nível. E quando chegamos nesse nível, que precisamente aqui a gente está falando de 0,8371, nessa região de 0,8360, 50, ele começou a subir. Então o que aconteceu foi que ele chegou até essa baixa e a próxima baixa já foi mais alta. E o que aconteceu aqui? A gente tem uma alta mais alta, sugerindo uma mudança de tendência. A gente já está acima, e aqui eu estou falando do gráfico de 4 horas, então algumas coisas têm que acontecer para que essa tendência seja confirmada, mas ao que tudo indica, a gente está tendo uma mudança de tendência no euro contra a libra esterlina. A gente vai ter um MACD e um RSI que começam a ficar interessantes, especificamente o MACD. A gente vai ter a mesma boca de jacaré abrindo entre as médias móveis e a gente vai ter o cruzamento da nossa média móvel de 200 períodos. A gente está no gráfico de 4 horas, então isso significa que a gente vai precisar de confirmação. Se a gente olhar outras temporalidades, talvez a gente veja outra característica aqui, mas de fato a gente parece ensaiar uma recuperação no euro contra a libra esterlina.
a gente tem espaço para crescer, a gente vê que o gráfico nesse momento, o RSI está em 55, então a gente não está de maneira nenhuma sobrecomprado, pelo contrário, a gente está neutro, com 55 isso é considerado neutro, e eu começaria a observar a nossa média móvel de 50 dias, que nesse momento está parada na região de 0,8476 como nosso próximo objetivo. Então 0,8476, que é algo muito próximo da onde o mercado está agora, então 0,8480 já seria um nível interessante, a gente começa a ter uma mudança, o que parece pelo menos ser uma mudança de tendência no euro contra a libra esterlina, algo que merece a nossa atenção. Então, a termos práticos, a gente está falando de um ganho aí de 20 pips, então 0,8477 numa posição de 1,00, a gente está falando aí de $200 de lucro. Interessante, vem comigo. Mas e você, acredita que o mercado, que é SP500, vai continuar subindo apesar dessa cunha ascendente? Ou você acredita que essa cunha ascendente, que esse rising wedge, vai começar a fazer efeito e eventualmente derrubar o mercado abaixo da média móvel de 200 períodos? Comenta para mim aqui embaixo. Eu e meu camarada Nixon queremos saber a sua opinião. No mais, vou pedir para você deixar aquele like incentivador, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que você acredita que pode se beneficiar dele, porque é o trabalho boca a boca que faz o canal crescer de verdade. Um bom início de semana para você, um grande abraço, bons lucros e a gente se vê no próximo vídeo.